em um semestre, claro, sempre dentro de uma agenda que seja possível para todos nós, tá? Vamos lá. Lógica e código frágil, esse encontro 391, né? Vamos conversar a respeito desses grandes temas aqui, né? Programação em pequena escala, eu gosto muito de trazer os Programming in the Small, porque ele cria um cenário no qual aqueles exemplos chamados exemplos introdutórios, né, são cabíveis, são efetivos, e existe uma certa comunhão de ideias a respeito de definição de escopo, né? A gente reduz o escopo analítico, em cima desse escopo a gente discute os conceitos, na expectativa, né, que se é possível depois, num escopo mais largo, vermos como a gente pode encaixar esses elementos que foram considerados naquela pequena escala, né? Então, programação em pequena escala. Em seguida, a gente conversa sobre o modelo formal. Eu vou fazer rapidamente uma retrospectiva do último encontro que eu apresentei, né? Eu usei o espaço para a gente conversar a respeito de modelos formais em desenvolvimento de software, tomando o IMC, né, o Índice de Massa Corporal, como contexto de discurso. Retomo isso rapidamente, e aí vamos ao tema central da conversa que eu gostaria de ter hoje, sobre programação defensiva, né? Na parte final, eu resgato, né, algum material do Steve Maguire, e a escrita de códigos sólidos. Hoje de manhã, eu mais uma vez tive que enfrentar a fragilidade dos sistemas corporativos, né, do portal RM que a gente usa, que é fornecido e desenvolvido pela TOTUS, e pelo Teams, né, que serve como front-end do SharePoint e produzido pela Microsoft. São códigos que são não totalmente sólidos, né? E existem consequências traumáticas para os alunos em particular, porque eles sofreram na pele, não por conta deles, obviamente, né? Mas as fragilidades das tecnologias que a gente é obrigado a usar hoje em dia, né? Então, uma reflexão final a respeito de códigos sólidos, e no epílogo ali eu me dou o direito de abrir para vocês um pouco das reflexões que eu convidei os alunos que participaram dos ambientes de aprendizagem, na graduação e na pós-graduação, convidei para que eles fizessem uma avaliação opinativa, né, do como foi a condução das aulas ao longo desse primeiro semestre. Abrir para vocês um pouco das reflexões que eu convidei os alunos que participaram dos ambientes de aprendizagem, na graduação e na pós-graduação, convidei para que eles fizessem uma avaliação opinativa, né, do como foi a condução das aulas ao longo desse primeiro semestre. Então, ao redor de 5 minutos a respeito de programação em pequena escala. Pensamento de abertura dessa sessão é da Pamela Zeeve. O propósito da engenharia de software é controlar a complexidade e não criar essa complexidade, né? Então, a gente tem conversado já há algum tempo a respeito da engenharia de software como engenharia, né? Cada um de nós tem uma opinião a respeito disso. A minha é que a gente ainda continua fazendo programação artesanal, né? E a gerência da complexidade no âmbito artesanal, ela é fácil de ser percebida, né? Quando o próprio artesão joga a toalha e não consegue fazer o que deveria, né? Então, muitas vezes a gente está chegando a níveis de programação no qual o programador joga a toalha, né? Assim, não dá mais para mim, não consigo mais entender o que eu estou fazendo, e aí ele procura ajuda, né? Por exemplo, em testes. Então, elabora um teste, e quando o teste fica todo vermelhinho, dá desespero, né? Isso é, em parte, no meu entendimento, né, baixar a guarda para gerenciar a complexidade, principalmente de natureza arquitetural. Isso aqui é uma passagem que eu peguei
quando eu estava preparando essa apresentação, no dia 27, lá no Stack Exchange, e eu trouxe aqui apenas para assim, começar gradativamente a contextualizar o tema desse nosso encontro a respeito da fragilidade do código. Estava trabalhando num grande projeto dele, pessoal, né? Mas usando esses grifos que estão aí são meus, tá? Ele estava trabalhando nesse projeto, mas era um projeto do tipo hobby, né? E ele reconhece ter cometido um erro logo no início, né? Ele foi direto. Quando ele usa programação aqui, eu costumo usar implementação, mas a ideia é, vou direto para o código, né? Entre aspas aí, né? Que é uma prática que a gente observa, não só na graduação, mas infelizmente a gente enxerga isso no mercado de trabalho também. O cara vai direto para o código, né? Deixando o modeling, o design, em segundo plano, né? Depois de 6 meses, né, as coisas começaram a ficar meio azedas, né? Ele não consegue fazer mais nada, o código está ficando inconsistente e a coisa toda ficou uma droga. Essa caracterização, né, assim, embora seja de 2014, né, é como se fosse um déjà vu, né? Volta e meia a gente ouve relatos que são muito semelhantes, né? E aí eu, né, o autor, definitivamente aprendeu a importância do design, do desenvolvimento de software, né? Isso trabalhando num projeto solo, né, desenvolvido no estilo hobby, né? A gente tem aí 3 momentos, né? Programação hobby, programação pequena, programming small, e programação large, programação colossal. São 3 momentos, né? E a gente já sabe que você não passa de programação hobby para programação pequena e da programação pequena para programação colossal, simplesmente por evolução, refinamento. Não faz isso. O pensamento, o paradigma é radicalmente distinto, né? As bases definicionais são diferentes, né? Então, se você começa a programar no estilo hobby, né, você não consegue sair dessa trilha e passar para as outras. Da mesma maneira, se você começou a pensar no estilo de programação pequena, você não sai dessa trilha e vai para a trilha de programação corporativa só mudando o pensamento. Você tem que começar de novo, do zero. Na essência, é isso que a gente já sabe já há algum tempo. E aí eu fiz esse último negrito aí, né? Eu não sei como se começa a projetar software. E aí eu coloquei a nossa imagem do personagem, né, o Fubá, né, que ele passou por isso lá naquele programinha IMC. Então, daqui, né, você começa uma programação hobby, de repente você se perde por completo, percebe que aquilo que está fazendo, o código que você produziu virou uma droga total, e aí você começa a se questionar. Escuta, como é que eu faço para aprender, se eu quiser, a desenvolver software de uma outra maneira? Aqui você tem um mapa temático que eu recortei para a gente conversar hoje, né? A parte ali que tem lógica formal, né, foi alvo do nosso encontro anterior, né? Então eu trouxe a lógica para dentro da programação de computadores, né, com 2 elementos destacados, né, na lógica formal, são as asserções e as regras de inferência. Aqui estou dizendo que os programas realizam alguma lógica formal. Se você projetou essa lógica formal explicitamente ou não, isso é uma questão à parte, mas que o teu programa realiza essa lógica no computador, isso não se discute, tá? Então, cabe a você agora decidir o que você quer fazer. Você quer escrever o programa que realiza uma lógica que você não explicitamente projetou, ou você quer descobrir que lógica você está realizando por meio de experimentação programacional. Isso é uma escolha individual de cada um de nós. A gente já sabe que tem prós e contras em ambas as possibilidades, mas certamente aquela que confere uma possibilidade maior de qualidade é aquela que leva você primeiro a projetar uma lógica e depois realizá-la como programa. Agora, se eu não quiser explicitamente aceitar ou admitir isso como algo razoável,
eu ainda posso escrever um programa que realize uma lógica apoiando-me em técnicas, como, por exemplo, a técnica de teste e a técnica de programação defensiva. Essas técnicas me ajudam a produzir um código, mesmo que eu não tenha criado, elaborado uma lógica formal explícita. Uma expressão que eu costumo usar é: você descobre a lógica formal que você realizou no programa por tentativa e erro. Isso é uma escolha de cada um de nós. Como eu ainda vejo a programação de computadores como algo artesanal, se você for um bom cara de lógica, o teu programa tem uma grande chance de dar certo. Se você não tem lá uma lógica muito elaborada, por tentativa e erro o teu programa chega lá. A questão é quanto tempo isso vai consumir e que grau de qualidade será aceito quando você terminar o teu programa. Tá? De qualquer forma, a ideia da técnica de programação defensiva, ela foi formalizada pelo Maguire, lá na década de 80. Então, esses são os grandes temas que eu gostaria de trabalhar hoje, com ênfase na programação defensiva, naquele quadrinho superior à sua esquerda, que é uma ideia do Maguire. Então, aqui está um pedaço do código do Fuban do nosso último encontro, depois de todo fazer aqueles axiomas, regra de inferência, mostrar a dedução do IMC, eu falei, ok, agora está na hora de eu arregaçar as mangas e mostrar o código que eu produzo a partir disso. E aí está em Java, mas independentemente disso, se eu trocar de linguagem de programação, mas mantiver o modelo lógico, a forma será diferente, a forma do programa será diferente. Mas o significado dele foi dado pelo sistema lógico que eu anteriormente projetei. Mas como aqui está numa forma Java, apenas uma leitura rápida. A gente está usando ali a forma Java de uma expressão lambda, chamada IMC. O igual ali é definicional, e em particular Java é uma linguagem imperativa, então a gente está atribuindo à variável funcional IMC um valor, que nesse caso é uma expressão lambda, cujo parâmetro é h, esse é o parâmetro da função IMC, e aquela flechinha conecta o parâmetro da função IMC com a definição da função em si. E a definição em si é muito direta também, seja P o peso de uma pessoa, seja A altura de uma pessoa, e o IMC é P sobre A ao quadrado. O H ali é apenas uma estratégia de implementação, de comunicar um valor composto para dentro da função. Eu usei um array para isso. Então, eu passo um array contendo dois valores, o peso e a altura. Dentro da definição, eu desmembro esse array, ou essa estrutura em dois elementos, P e A, e aí eu retorno P sobre A ao quadrado. E aí o Fuban se pergunta, ele olha para esse código assim, tem algum problema aí? Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Se a gente olhar do ponto de vista da lógica implementada, ela está literalmente ali dentro das limitações expressivas de uma linguagem de programação, ela está implementando aquele sistema formal, é simplesmente uma fórmula P sobre A ao quadrado. Agora, quando a gente também olha para isso com a perspectiva de que também se trata de um programa de computador que sofrerá manutenções corretivas, evolutivas ao longo do tempo, esse código tem problema. Um deles é bem assim, razoável de se imaginar. Eu estou vendo ali que a função IMC ela consome como entrada uma lista com dois doubles e te retorna um valor que também é um double. E a gente sabe que, do ponto de vista de linguagem de máquina, esses doubles percorrem um espectro de valores que inclui, inclusive, o null. Então, surge de imediato uma luz amarela. O que acontece se eu chamar o MC passando o null como argumento de chamada? Bom, o null ele não é parte do domínio da aplicação, não faz sentido eu representar por null
seja peso, seja a altura de uma pessoa, mas é uma possibilidade dentro de um programa de grande porte, né? Dependendo do estilo que o programador usou para fazer a sua implementação, ele pode ter planejado o consumo de null, por exemplo, né? Só que o null não representa nenhum elemento do sistema formal. O sistema formal representa pesos e alturas de pessoas dentro do que é razoável. O que é um peso e uma altura de uma pessoa razoável, né? Isso é determinado quando você faz análise do problema. Agora, nesse código, abre-se a possibilidade do seguinte raciocínio: P vale null, por exemplo. E o A, que é a primeira posição dessa estrutura, é o H1, inclusive pode ser negativo, a altura é negativa. Então, essas coisas certamente não fazem parte do modelo formal. Mas esse código que aí está também não me oferece condições de abrir mão dessas possibilidades. Se está entrando um double, esse double pode ser null. Inclusive, esse array pode ser 100 elementos. E nessa hora o H0 provoca uma exceção nessa máquina. É uma máquina de Turing. A máquina de Turing fica sem o estado seguinte do seu comportamento. Então, não é que o Fubin, quando olha para isso, tenta enxergar algum problema. Tem um monte de problemas aí. Só que a gente vai ter que separar os problemas que têm a sua origem no sistema formal daqueles problemas que se originam do particular jeito com que eu resolvo implementar esse sistema formal do seu comportamento. Então, não é que o Fubin, quando olha para isso, tenta enxergar algum problema. Tem um monte de problemas aí. Só que a gente vai ter que separar os problemas que têm a sua origem no sistema formal daqueles problemas que se originam do particular jeito com que eu resolvo implementar esse sistema formal. Então, eu vou revisitar rapidamente aqui, apenas mostrando que se eu não tiver preocupações adicionais à implementação do sistema formal, o problema está resolvido. Mas, se eu trouxer outras preocupações, inclusive aquelas que são de natureza arquitetural, esse problema ainda precisa ser resolvido. O pensamento dessa sessão é a do Lamport. Eu acredito que a melhor maneira de a gente produzir programas melhores é ensinar os programadores a como pensar melhor. E tem sido esse o meu mantra já há algum tempo. Tentar ajudar o programador a pensar melhor no significado de programação de computadores. Pensar não é a habilidade de manipular a linguagem. Pensar é a habilidade de manipular conceitos, né? Então, se você tiver fragilidade conceitual, você vai ter também alguma dificuldade, e que não é pequena, de pensar. A ciência da computação deve ser sobre conceitos, não sobre linguagens, né? Avança. Então, só relembrando, aqui a gente tem, do nosso último encontro, né, uma retrospectiva, né, dos axiomas, né? Toda a teoria, né, ela engloba axiomas, regras de inferência e, a partir disso, os teoremas que eu posso provar, né? A gente pode enxergar um sistema lógico de uma maneira mais informal, assim, né? Eu proponho definições e depois estudo propriedades das definições. Então, se você mudar as definições, as propriedades mudam, obviamente, né? As definições a gente chama de axiomas. Então, se eu aceitar isso como definições, que propriedades eu posso estudar sobre estas definições, né? Vamos imaginar que as propriedades que eu estou obtendo não são aquelas que eu quero. O que eu tenho que fazer? Eu mudo as definições, eu mudo os meus axiomas, né? E dessa maneira, outras propriedades eu poderia estudar. Então, aqui, né, o Fubin partiu, né, que se você me der o peso de uma pessoa em quilos, e se você me der a altura de uma pessoa em metros, né, eu, dentro de um sistema formal, posso criar, aplicando a regra R peso e a regra R altura, uma parte do sistema formal P e A. E depois eu destaquei uma regra funcional importante no IMC, vamos dizer assim, a marca registrada do IMC
é aquela fórmula P sobre A ao quadrado. Né? Ela produz um índice que depois eu interpreto. Eu pego esse índice, se ele for menor que 18,5, eu concluo que o grau de obesidade é magro. Se tiver entre 18,5, 24 e 9, o grau de obesidade é normal. E se for acima disso, ele é gordo. Então, isso é uma interpretação de um número produzido por uma fórmula, P sobre A ao quadrado. Todas essas coisas estão no âmbito de quem programa o computador, estão no âmbito de um domínio que a gente chama de domínio da aplicação. Eu não vou discutir isso com o Quetelet. No modelo do Quetelet, ele falou, se isso for assim, é magro, se for assado, é normal, eu não vou discutir isso com ele. Né? Isso é um problema do domínio da aplicação. A minha tarefa como programador é programar a máquina, transferindo a ela esse conhecimento. Então, à sua direita, você tem as regras de inferência. Né? São aquelas regras que a gente vai usar para tirar conclusões. Então, a gente tem a regra RMC, a gente tem uma RGRD, RNRM e NMGR. Tá? Então, aqui, né, aplicando-se essas regras, a gente pode concluir se o grau de obesidade de um MCK que seja maior que 24,9 é gordo. Né? Então, aplicando-se essas regras de inferência, a gente tira conclusões. Embaixo, eu peguei só um pedaço, né, de um exemplo de dedução lógica. Né? Então, se você pegar o R1, né, que é um humano, que tem 70 quilos e mede 1,70, né, eu posso introduzir, né, por um axioma, o H. Né? Aquele duplo igual que está ali é uma maneira de representar uma abreviação definicional. Ou seja, seja H esse par 70, 170, que eu quero interpretar como humano. Aí eu posso aplicar a regra IMC, e se eu aplicar a regra IMC, eu concluo que o K é o valor resultado pela função IMC em 70, 180, e baseado também no fato que eu sei que existe uma regra RNRM, que me permite dizer se o K tiver entre 18,5 e 24,9, ele é normal, eu concluo que essa pessoa que tem peso de 70 quilos e mede 1,70 m tem grau normal de obesidade. Então, tudo isso a gente viu no detalhe no nosso último encontro. Aqui também, né, eu não pude avançar no detalhe no nosso último encontro, mas está um mapeamento. Agora que eu tenho um sistema lógico, eu preciso implementá-lo para que ele também faça parte da lógica do computador que eu estou programando. Então, aqui, a passagem da esquerda para a direita, a gente chama de implementação. Então, eu vou implementar esse sistema lógico. Então, eu pego o vocabulário que está ali, o vocabulário inclui um H, tem uma regra de inferência, que é o R1, e aí eu passo da esquerda para a direita, implementando isso em alguma linguagem. Aqui eu usei a linguagem Java para isso e eu optei por usar um array para implementar o H que está no meu sistema formal. Aqui também, da mesma maneira, a passagem da esquerda para a direita é o que a gente chama de implementação. Então, a gente está vendo a implementação da regra IMC. Né? Eu reconheço a regra no código em Java pelo par de chaves. Né? O que vem antes do par de chaves é o nome da regra, e o que vem dentro do par de chaves é a definição dessa regra. E aplicar uma regra no sistema formal é executar um procedimento num código-fonte. Esse é o linguajar que a gente usa no contexto de implementação. Né? E também aqui está usando essa mesma forma de pensamento, esse mesmo jeitão de pensamento, né? A implementação à esquerda do sistema formal, resultando à direita num código em linguagem de programação Java. Né? É claro que a gente passa da esquerda para a direita, né? A gente tenta tomar um cuidado de manter dentro do possível uma correspondência que seja óbvia. Né? Então, eu gostaria de olhar para a minha esquerda no sistema formal e olhar para a minha direita nesse mesmo sistema formal na linguagem de programação e reconhecer uma correspondência, se possível, direta. Às vezes não vai dar, porque nós temos que também pensar em questões arquiteturais. Né? A arquitetura ela já não está lá mais por conta do sistema formal implementado, mas está lá para atender a requisitos que não são os funcionais. E aqui, finalmente, a gente chega no ponto de questionamento. Né? Então, eu estou vendo ali a função, o método, né? No caso aqui, eu estou vendo à esquerda um código em Java, então, ele trata-se de uma variável
funcional IMC, cujo argumento é H, e se eu passar o H, ele executa aquele corpo que ele está, e a pergunta à direita do Fubin é: o que acontece se meu H for um array com os dois valores forem null e null? Né? Bom, as consequências serão observadas na forma de um comportamento anormal do computador. O computador ele vai exibir um comportamento que não é aquele que eu consigo achar correspondência no sistema formal que eu elaborei. Né? Então, o comportamento da máquina agora estará fora do sistema formal. Eu teria que entender esse comportamento de uma outra maneira, não mais tendo a possibilidade de me apoiar no sistema formal que formalizou o domínio da aplicação. De uma outra maneira, não mais tendo a possibilidade de me apoiar no sistema formal que formalizou o domínio da aplicação. Então é aí que entra a programação defensiva, né? É uma maneira da gente tentar não só compensar, vamos dizer assim, né, a possível ausência do modelo formal, né? Mas mesmo existindo um modelo formal, também de me avisar elementos que não fazem parte dele, mas estão lá por consequências de uma particular máquina de implementação. Então, nessa hora, eu peço ajuda para o Wittgenstein. A gente aprende rearranjando o que a gente já sabe. Então, quando a gente faz uma reviravolta mental, esse é um momento mais nobre da aprendizagem. Assim, é o famoso, usando uma linguagem mais popular, né? Aham, putz, agora eu enxerguei, né? Esse rearranjo é a marca registrada importante da aprendizagem. Então, recupero aqui uma parte do documento da tecnologia Java, que é disponibilizado no link. No final, você tem lá todas as referências para que você ache esse material na literatura. Então, aqui resgato a definição, né, que é dada na tecnologia Java de uma asserção. Né? Então, a asserção é uma afirmação numa linguagem de programação, Java, que deixa você fazer testes a respeito de hipóteses, né, sobre o seu programa. Então, o teu programa, o teu código, ele exibe um comportamento, esse comportamento tem propriedades, essas propriedades podem ser hipotetizadas e você pode testar essas propriedades usando asserções. Por exemplo, se você escreve um método que calcula a velocidade de uma partícula, né, você pode fazer uma asserção, né, que a velocidade calculada é menor que a velocidade da luz. Né? Se você quer fazer essa asserção e formalizar no teu código-fonte, bom, isso é uma possibilidade aberta, mas também se você não quiser, você não precisa fazer isso. Agora, a gente sabe das consequências, né, de código no qual a gente abre mão da ajuda da máquina para nos alertar a respeito disso. Então, uma asserção é alguma coisa que você põe lá no código que te ajuda a testar as hipóteses sobre o funcionamento da máquina. Aí entra o Steve Maguire. Né? O Steve Maguire, ele olha para esse código aqui e nessa hora ele fala assim, olha, esse código eu acho que está meio frágil. Né? Vamos dar um pouco mais de robustez a esse código. E, essencialmente, ele oferece uma sugestão. Que tal você enfiar um monte de validação de teste de entrada? Bom, essa é uma ideia. Né? Então, se eu estou preocupado com o fato de que o meu H vai ser cheio de null, eu enfio um monte de testes de validação. Né? Se for null, se não for null, se for maior que zero, escambau. Tá bom. Então, nesse livrinho do Maguire, Writing Solid Code, de 1993, ele sugere da página 29 para você usar asserções para detectar condições impossíveis. Então, você olha lá e vê que o código foi recheado com validações. Né? Entre aspas, né? Entre parênteses aqui, né? O pessoal de tecnologia hoje em dia usa muito, né, as validações do front-end. Né? Vou rechear meu front-end com validações. Isso assim, é uma observação interessante. Né?
é muito provável, então, que a gente tenha um código frágil só pela quantidade de validações que eu estou tendo que enfiar no front-end. Mas fecha parênteses aí. Então, que validações são razoáveis nessa hora, nesse minúsculo caso? Bom, eu vou checar se os dois valores são nuls, e como eu pretendo, né, usar isso para calcular o IMC de uma pessoa, é razoável imaginar-se que o peso tem que ser positivo e a altura também. É claro que a gente pode melhorar muito essas validações, mas aí eu teria que resgatar o modelo formal, né, e usá-lo como ponto de partida. Então, para simplificação, eu apenas estou fazendo uma validação de pelo menos peso e altura positivos. Então, aqui eu estou trazendo, né, uma importante consideração nesse livro de 93. Use asserções para detectar condições impossíveis. Agora, é uma boa técnica? Claro que sim, né? Essa técnica, se você fez uso de um modelo formal como base para a implementação, né, você já vai ter uma chance de implementação de melhor qualidade. Mas mesmo que você não tenha feito o modelo formal a priori, né, se você pelo menos enfiar um monte de validações de entrada e de saída, isso você pode usar a seu benefício, ele vai te alertar, né, que o teu código não está fazendo sentido lógico, tem problemas lá. Agora, como qualquer técnica, né, se aplicada cegamente, ao invés de ela ser benéfica, ela vai atrapalhar. Então, como é que eu posso caracterizar um uso ruim dessa técnica? Por exemplo, dessa maneira, né? Eu coloco a validação dentro de um if. Né? E aí, se passou pelo crivo da validação, eu faço a conta, senão eu retorno null. Né? Mas aí, né, no próprio livro do Maguire, na página 33, né, ele fala assim, olha, não faz isso. Ou seja, faz isso daqui, né? Usa as exceções para achar condições impossíveis, mas não usa as exceções para esconder bugs. Né? Porque nessa hora o que vai acontecer? Tudo bem, se a máquina fizer a conta, ela vai fazer a conta correta porque passou pelo crivo da validação. Mas se for falsa a validação, ela retorna null. Bom, aí você vai começar a perceber aquele efeito do dominó, né? Ok, eu gero null aqui, quem me chamou vai receber o null, que vai ter que fazer alguma coisa que ele não sabe muito bem o que é aquele null e assim por diante. É um problema recente que a gente observa quando explode uma exceção. Né? Essa exceção explode no nível baixo e aí ela vai subindo na hierarquia até chegar uma hora que eu não sei mais o contexto que deu origem àquela exceção. Eu ponho uma mensagem qualquer que não faz nenhum sentido para o usuário final quando ele recebe aquela exceção. Então, na página 33, o Maguire fala assim, não esconda bugs. Mas o código funciona. Se eu puser aquele if lá, então, o código vai funcionar. Pelo menos só vai calcular o IMC, né, se eu tiver peso e altura que sejam válidos. Né? Acontece que a gente vai ter que pensar agora numa escala arquitetural. Quem chamou a função IMC vai receber aquele null que está ali, caso eu tenha passado um peso e altura inválido. O que o chamador dessa função vai fazer com o valor null recebido? Bom, ele vai ter que enfiar num if também, não é? Então, o K é o IMC que chegou lá. Na função outra agora, que é a função grau. Né? E aí vai ter que botar um outro if. If o K for diferente do null, opa, esse K é válido. Aí, se ele não for válido, se o K for null, bom, como essa função grau retorna um string, retorna um string vazio. Tá, mas para quem? Para quem chamou. Até chegar uma hora, né, que você vai assim, ops, se o resultado for string null, né, aborta esse negócio todo, mas essa cadeia já está se mostrando uma cadeia que deveria ter sido cortada na sua origem, né, e não propagado camadas e camadas numa arquitetura em camadas, até um ponto em que eu vejo esse código à direita como um negócio que eu não tenho escolha também. Ou eu faço isso, ou eu vou mostrar um negócio sem sentido para o usuário final.
Então, se a gente não souber usar determinadas técnicas, e aqui estou só trazendo à tona programação defensiva, ao invés de ela ajudar, ela vai piorar a situação mais ainda, né? E a gente olha para as aplicações recentes, e principalmente as aplicações web, você fica extremamente preocupado com o pensamento do programador para escrever aquele código, né? É claro que aqui a gente está num minúsculo estudo de caso, mas se você escalar essa situação, rapidamente você vai ver que volta e meia você recebe mensagens como usuário final que não tem nenhum sentido. Hoje mesmo de manhã, eu recebi 2 mensagens que não faziam nenhum sentido para mim. Uma do sistema da TOTUS, outra do sistema da Microsoft. Eu não tinha a mínima ideia do que ele queria dizer aquilo. Tá? Mas é um forte indício que a qualidade do código é frágil. Portanto, a gente tem usos e usos de uma técnica, né? Não devemos, nesse particular caso, usar a programação defensiva para esconder bugs. Eles têm que aparecer. É aí que entra uma estratégia baseada em testes que me parece interessante. Pelo menos quando brota um red na cara do programador, ele está expondo o erro e toma uma atitude corretiva, ou pelo menos se posiciona em relação a ela, né? Mas muitas vezes também, e principalmente por causa de código de produção, às vezes eu faço vistas grossas, escondo um erro lá, passa na homologação e a coisa enrosca. Eu não consigo ter um processo que pegue isso, tá? Então, posso fazer uso para o bem ou para o mal de uma boa técnica de programação. Dependendo da situação em que o programador se encontra, ele vai fazer a sua escolha, né? E, de novo, né, abrindo um parênteses aqui, também na minha prática de mercado, se ele tiver com folga no cronograma, ele vai aplicar a técnica para o bem. Ele encontra um bug e vai abrir um pedido de correção. Se ele estiver pressionado, principalmente por tempo, ou se estiver pressionado por algum outro fator qualquer, ele vai mascarar o erro. E a gente não consegue pegar isso. Consequências também é que, se a gente não fizer um bom uso dessas técnicas, né, a gente acaba criando código extra, né? Ou seja, o teu código aumenta em complexidade sem justificativa razoável, né? Então, nesse particular caso, a gente vai ter que fazer um if de null para tudo quanto é lado onde essa função IMC for chamada, porque se ela retornar null, depende do contexto entre esse null vai aparecer, eu vou ter que ter um if null lá dentro, né? É claro que, insisto nesse ponto, a gente está aqui num contexto muito minúsculo, muito reduzido, para deixar mais evidente a questão, mas se a gente olhar isso num âmbito um pouco mais macroscópico, é aterradora a situação. Então, quando a gente começa a ver muitos trechos de código extra em vários pontos, né, isso também surge como uma outra técnica de refatoração, né? Eu percebo que tem um código repetido aqui a colar, mas tem que ver por que esse código repetido aconteceu ali. Muitas vezes eu estou fazendo repetição de código por força de eu ter que estar enfrentando problemas que são de outra natureza. Neste caso aqui, a repetição de código é porque o null não foi tratado no ponto que deveria. Coisas assim a gente não aprende nos livros, não? Bom, deveria. Aqui está outra passagem que eu encontrei também, vasculhando para preparar essa apresentação, que é lá na Bytes.com. Aí surgiu uma pergunta que é assim: eu queria saber se tem alguém parecido comigo que acredita que lendo livros teóricos é tão bom quanto ler livros práticos. Aí tem uma resposta lá, que eu achei bastante curiosa. Olha, eu não tenho nada contra a leitura de livros teóricos. E aí que veio um pouco da minha surpresa. O que ele entende por livro teórico? Ele ilustra Design Patterns e Refactoring. Isso é livro teórico. Interessante isso. Confesso que eu não tinha observado sobre esse ângulo, né, que esses livros, Design Pattern e Refactoring, são livros teóricos.
Curioso. Acontece que, se você olhar um pouco mais, assim, a literatura, né, você vai recuar no tempo ainda, né? Esse texto do Maguire é de 93. Se você recuar no tempo, você vai lá em 83, no livro do Johannes Martin, que ele introduz a noção de método estrito. Quando que o método estrito? Né? Quando ele desliga a máquina de Turing, quando não houver transição possível. Né? Aí, de 83 para 93, você vê o Maguire sugerindo o seguinte: aborta o programa se der pau. Curiosamente, se você pegar em 2004, nesse paper do I3E, você tem a ideia do fail fast, que é o novo nome para a programação defensiva do Maguire, que se apoia dos métodos estritos do Johannes Martin, de 83. Você vê, 20 anos se passaram e a gente publica coisas que, pelo menos, ajudam a popularizar um conhecimento que já deveria ser conhecido. Então, aqui eu montei para você apenas para dar uma ênfase nisso. A cronologia. A gente parte lá de um sistema formal, que é uma asserção. Em cima disso, o Martin propõe em 86 a ideia de método estrito. Aí, em cima disso, a gente tem o Maguire em 93 propondo programação defensiva. A gente tem o Gene Shore em 2003 em cima do fail fast. Se você continuar, você vai bater em Test Driven Development. Bom, aqueles que não se lembram no passado estão condenados a repeti-lo. Né? Santayana, 1905. Development. Bom, aqueles que não se lembram no passado estão condenados a repeti-lo. Né? Santayana, 1905. Para finalizar, puxo o Aristóteles para me ajudar um pouquinho. Né? Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Então, o Maguire, em 93, trouxe esse livro, né? No qual eu trouxe alguns destaques, não todos, mas ele dizia o seguinte: encontre erros antes, não depois. Os testadores acham bugs na sorte. Os desenvolvedores acham bugs intencionalmente. Por isso que eu vejo hoje com bons olhos o TDD, porque você, de uma certa forma, né, tá convidando o programador a fazer teste, que é ótimo. Módulos devem fazer uma única coisa, e bem. Né? Isso dá origem ao que a gente hoje chama de princípio da responsabilidade única, e por aí vai, mas é um conceito que nasce com Parnas em 72. E o Maguire reforça isso nesse livro de 93. Algoritmos complicados devem ser implementados 2 vezes. Uma é na produção. Lá ele vai ser otimizado, vai ser performático e por aí vai. A outra implementação ela tem que ser legível para teste. Então, são assim, de uma certa forma, né, pelo linguajar que eu vi ali, né, é um livro teórico prático. Né? Ele está dizendo para você, na prática você tem que fazer, mas leia o livro pelo menos. Mas se você acha esse livro teórico, eu acho que você não lê. E aqui no documento da linguagem Java, né, você tem lá o mecanismo de asserções. Para que você usa asserções? Né? Para invariantes internos, invariante fluxo de controle, né, pré-condição, pós-condição, é a ideia de programação por contrato do Bertrand Meyer. Então, assim, as armas estão sobre a mesa, a gente precisa apenas comunicar a existência dela. Para fechar a minha apresentação, e hoje, excepcionalmente, eu farei uma apresentação bem curta em relação às que eu faço normalmente, vou trazer aqui agora umas reflexões que não têm exatamente a ver com esse tema, mas está conectado com o desenvolvimento de software em geral.
Tá? Eu coloquei a título de colher opinião dos alunos de graduação e de pós-graduação a respeito de ambiente de aprendizagem focalizados nisso, né? Nós precisamos pensar em como apresentar computação hoje. Eu vejo que a gente não está sabendo fazer isso direito. Então, aqui, alguns comentários em relação aos pontos positivos na graduação. Acredito que as atividades e revisões feitas em todas as aulas são uma maneira muito positiva de aprendizado. Realizar atividades pelo Forms, isso daqui é uma parte da tecnologia Teams, deixa mais fácil a compreensão. Elogio também a maneira como o senhor conseguiu conduzir as aulas do semestre em meio à pandemia de modo bem dinâmico. Isso é decorrente também da técnica OC2RD2, é a técnica narrativa, que eu estou usando como veículo de comunicação nos ambientes de aprendizagem. Gostei muito da interatividade, de você desenvolver todo o raciocínio com nós, a fim de chegar a um objetivo. Creio que eu consegui melhorar a linha de raciocínio para a moldagem de um programa. Gostei também da organização das aulas, não só a parte ao vivo, foi na época presencial, mas com a parte de criar uma categoria no Teams para cada aula e a criação do caderno da matéria. Isso é a parte arquitetural me ajudando a fazer isso. O ponto que eu gostaria de destacar é que o professor conseguiu, de forma bem sucedida, adaptar a aula para o formato online de forma quase idêntica às presenciais. As aulas continuaram tendo a mesma qualidade e essência que a do presencial. Eu acho que, mesmo online, as aulas mantiveram seu nível e o professor conseguiu manter uma boa atividade durante o período. Gostei bastante. Até acho que com a dinâmica das aulas do professor seria possível mais matérias EAD, mesmo fora da pandemia. Os pontos positivos foram: a qualidade da aula continuou a mesma que a do presencial. Estou trazendo isso apenas para reforçar a ideia da importância dos ambientes de aprendizagem e a força que eles têm como elementos efetivos de aquisição de conhecimento. Pontos negativos na graduação são os que vocês estão vendo aí. Pós-graduação. As aulas são extremamente focadas e proporcionam uma amplitude do que é a modelagem de software. O estilo não vertical, onde permitiu nossa participação e colaboração. Isso são as cenas de contratempo e de catástrofe. Foi assertivo nos ajustes necessários devido ao aumento da pandemia. E aproveitou para trazer conteúdos relevantes para a nossa trajetória dentro do mestrado e doutorado. Isso daqui também tem a ver com a velocidade com que eu tive que mudar. Eu saí na segunda-feira para terça-feira para modo online. Então, eu tive que fazer esses ajustes quase que de forma instantânea. Foram dinâmicas, bem elaboradas e com conteúdo interessante. Pontos negativos na pós-graduação, vocês aí estão vendo. Bom, tudo isso aqui eu fiz fazendo uso de um plano muito ambicioso. Quanto mais ambicioso for o plano, maior a chance de sucesso. Esse é o paradoxo do inventor. How to solve it. Então, eu realmente me arrisquei bastante nesse semestre, trazendo narratividade para o modo online das aulas de computação, com uma forte pegada no nível de raciocínio formal, e vocês viram agora testemunhos na graduação e na pós-graduação. Então, em linhas gerais, trouxe na abertura a programação em pequena escala, o modelo formal do estudo IMC, que a gente viu no nosso último encontro, o foco central de programação defensiva, mas com uma ênfase na literatura. A literatura está lá, e o pessoal está chamando essa literatura também de teoria. São livros teóricos. Eu tenho um pouco de dificuldade para entender sobre esse ângulo desses livros, Maguire e Códigos Sólidos, e encerrei aqui com uma rápida reflexão a respeito dos ambientes de aprendizagem que privilegiam não apenas a narratividade, mas principalmente o rigor de pensamento na formação. Pessoal, muito obrigado pela atenção, era isso que eu gostaria de trazer à tona para essa discussão. Abro agora o espaço para que a gente faça interlocução, e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito dessas ideias. Eu acho que eu dormi, cara. É interessante esse lado formal,
porque você não consegue apertar o pause. Eu estava dormindo já, pô, aquilo lá já era mais de 11 horas da noite, eu estava dormindo. 11 horas. Muito bem. Eu vejo que a gente tem aí uma grande dificuldade, um grande desafio para trabalhar com a questão formal, né? É o desenvolvimento de um pensamento que às vezes as pessoas hoje em dia têm menos paciência e menos vontade de tentar entender o que está acontecendo, né? Então, às vezes, a coisa de ir já para o resultado, já para a coisa, para escrever o código e fazer uma coisa funcionando e ter... eu acho que assim, essa ansiedade, ela se potencializou nos últimos tempos para cá. Na minha época, eu aprendi Basic, eu copiava e colava, escrevia código copiado de um livro, né? Organizar o pensamento computacional era outra coisa. Eu vejo o meu filho aqui, ele está tendo aula de pensamento computacional, né? E aí ele tem um programa que ele vai fazendo os passozinhos computacionais, e aí eu questiono o que é o pensamento computacional, né? Quando você traz toda essa formalização, em que momento que a gente pode chamar isso de pensamento computacional ou não, já que é uma programação hobby, né? E às vezes a formalização fica extremamente complicada de se entender algo, né? Eu não sei aí se faltam, então, fundamentos matemáticos, que tipos de fundamentos que faltam aí para ter esse aprendizado. Porque hoje de manhã meu filho estava tendo aula de polinômios e monômios, né? E aí o professor falou que você pode chamar um monômio de um polinômio de um elemento. Aí eu falei, então para que horas raios tem a palavra polinômio e a palavra monômio? Se você pode chamar a outra... Então, você percebe que... E essa foi a dúvida que ele teve. Aí eu falo assim, cara, o professor... Bicho, polinômio mais de um. Monômio, um. Não tem essa de chamar um polinômio de um. Eu falo, cara, a mesma coisa de falar assim, vamos fazer uma dupla de um. Não dá, né? Então, ficam coisas assim que eu acho interessante, mas eu tenho dificuldade de enxergar um caminho. Eu vejo assim, você tem uma forma de construir, você tem um pensamento bem formado, bem organizado, mas a gente não consegue, eu não consigo enxergar a reprodutibilidade de mostrar a computação dessa forma. Em que outros lugares a gente poderia tentar levantar, tentam trazer ou formalizar a computação dessa forma, para a gente poder enxergar caminhos, para a gente poder reproduzir isso de alguma forma. Que nem você falou, estão nos livros, mas ninguém enxerga. Será que é o caso da gente tentar formalizar, escrever alguns pequenos capítulos ou pequenos... putz, perdi a palavra. Tipo, gibizinhos pequenininhos explicando isso? Não sei, pode ser um caminho, né? O convite à leitura, né, ele tem que ser incentivado, estimulado, né? Todo o trabalho, todo esforço acadêmico também orientado ao registro do conhecimento, né? Então, quando a gente escreve um artigo, quando a gente escreve um paper, quando escreve um livro, que não seja apenas para cumprir um protocolo, a gente está fazendo registro de conhecimento ali. Portanto, o que eu vejo que precisamos subir o tom, usando uma linguajar um pouco menos assim polido, né? Como ajudar o aluno, né, a resgatar o hábito da leitura, né? Eu não sei, em algum momento a gente começou a ser muito mais pragmático do que deveria. A computação, ela é teórica, né? A computação
como área de conhecimento que se estabeleceu, ela é teórica, né? A gente pode criar outra área de conhecimento, né? Desde que a gente tome cuidado de renomeá-la para não causar confusão, né? Nada me impede de chamar computação contemporânea, né, de uma tal forma que ela reflita melhor o que se entende hoje por computação. Tá? Mas enquanto a gente estiver sob a regência da computação do ponto de vista estabelecido pelo MEC, que por sua vez respeita determinados pontos que são mais universais, a área da computação ela é teórica, né? Um programa de computador ele é apenas uma forma executável, mas ele é uma forma rigorosa, né, de se expressar uma ideia. Então, se a gente não estimular, se a gente não mostrar a importância da leitura, a gente não está fazendo uma boa parte da nossa tarefa como professor, né? As provas que eu passo para os meus alunos, por exemplo, todas elas têm a página de onde se encontram as coisas, estão lá, e vários professores fazem isso também. Olha, a página 30 está assim, na página 50 está assado, né? A gente está querendo com isso dizer o seguinte: eu não estou inventando as coisas, estão lá, estão à sua disposição. Uma parte importante da nossa atuação como professor é ajudar o aluno a criar gosto por isso, né? Ele pode certamente, né, partir para uma imagem de comportamento que seja de nível mais experimental, e ótimo, isso também faz parte do processo de aprendizagem. Mas em qual ênfase a teoria que é importante ser adquirida ela vai aparecer e ser contemplada? Isso é uma decisão que nós temos que tomar, né? Então, assim como eu, como você, nós temos o privilégio de ter essa decisão nas nossas mãos. A gente pode abrir mão dela, mas aí é uma questão pessoal do professor. Não vejo que uma decisão nessa direção vá fazer alguma mudança na qualidade dos sistemas que a gente está vendo hoje, né? Acho que a gente tem que ser um pouco mais incisivo nesse grau de rigor, né? Os comentários finais que eu mostrei na minha apresentação procuram dar algumas evidências a respeito das possibilidades, né? Um dos relatos que me chamou a atenção foi daquele aluno que disse: puxa, eu melhorei a minha capacidade de raciocínio, né? Que bom, ótimo, isso é um efeito importante, embora lateral, numa matéria que não seja de lógica,